Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no 9º capítulo. Evangelho de Marcos, no 9º capítulo. A leitura será feita dos versículos 14 ao 29. Acompanhem atentos comigo essa leitura. Evangelho de Marcos, no 9º capítulo, capítulo 9, dos versículos 14 ao 29. Assim registrou Marcos. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oremos uma vez mais. Pai Santo, Deus de amor, de infinita bondade e toda misericórdia, mais uma vez precisamos da Tua assistência, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo na exposição da palavra e na compreensão dela, Senhor, na aplicação. Dependemos de Ti, Senhor, em todas as partes. Seja gracioso conosco, Senhor, e nos abençoa, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Edifica a Tua igreja, Senhor. Vem nos confrontar, vem nos consolar, vem nos restaurar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, os evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não intencionaram simplesmente fazer uma biografia sobre a vida do Senhor Jesus. Eles têm um objetivo principal, que é a mensagem que está contida nestes evangelhos, que é o quê? Anunciar, falar sobre o Messias prometido, dizendo que ele veio, que ele realmente nasceu de uma virgem chamada Maria, que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, que nós que andamos com ele vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa era a mensagem que eles proclamaram nesse evangelho. A principal missão de Cristo, como nós vemos nos evangelhos, e como era anunciado antes também no Antigo Testamento pelas profecias, era ir à cruz, para morrer pelos pecados do seu povo, mas ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. Mas antes de ir à cruz, ele cumpriu outras profecias maravilhosas que enfatizavam e que evidenciavam que ele era o Messias, que ele era o santo servo de Deus. Em boa parte desse evangelho de Marcos, nós vemos que ele se preocupou em focar o ministério público do Senhor Jesus e o impacto desse ministério na vida das pessoas. A maior parte das histórias, como a maior parte dos milagres que Marcos relatou, eles enfatizam o seu poder e a sua autoridade sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre o pecado.
todos estes registros do ministério do Senhor Jesus Cristo feitos por Marcos, principalmente os das curas, são uma grande introdução, na verdade. Eles estão preparando o caminho para a narrativa da obra redentora de Cristo, que é o tema principal desse evangelho de Marcos, não só o dele, como nos outros evangelhos também. Então, qual tema principal é esse? Como poderemos colocá-lo? Jesus Cristo é o santo servo de Deus, o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está no evangelho do próprio Marcos, no capítulo 10, versículo 45. E aqui fica uma primeira lição, digamos assim, para nós. Nós precisamos aprender a focar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora. E não somente as curas e as manifestações de poder e de autoridade que ele realizou. Há crentes que só querem saber de curas, ou das curas e do poder de Jesus, mas não do senhorio do Senhor Jesus. Nesse contexto em que estamos, houve há pouco tempo a transfiguração. Havia acontecido há poucos dias ali a transfiguração. Na verdade, Mateus e Marcos dão a impressão de que eles desceram e imediatamente já estava acontecendo essa situação aqui. Mas Lucas diz que foi no dia seguinte. Mas foi o evento seguinte, após a transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam lá e viram aquela poderosa manifestação da majestade de Jesus Cristo. Ele havia prometido que alguns dos que ali estavam com ele o veriam vir em seu poder e glória antes de morrerem. Pedro, Tiago e João foram, digamos assim, os privilegiados, os bem-aventurados que receberam o cumprimento dessa promessa. Porque a descrição que há na transfiguração, de como ficaram as vestes do Senhor Jesus Cristo, de como brilhou o seu rosto, como o sol na sua força, é a mesma descrição que nós vemos lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, quando João vê, e a descrição ali de Cristo glorificado. Pedro gostaria de ficar lá, tanto é que ele pede: Senhor, vamos ficar aqui, é tão bom, vamos fazer uma tenda, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E o Senhor, então, o próprio Deus, numa nuvem, faz com que fosse ali encoberto aquele lugar. E aquela voz poderosa do Senhor sai e diz: olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro, Tiago e João ficaram atemorizados, ficaram prostrados. E de repente a nuvem foi embora e quando eles olham, eles só veem ao Senhor Jesus. O Senhor então os diz para levantar-se: venham, não temam, vamos descer do monte, está na hora de descer. E eles desceram. E ao descer do monte, eles encontram esta situação aqui. Observem comigo, na sua Bíblia aberta, por gentileza, a partir do versículo 14. Esse primeiro bloco aqui, do 14 ao 19. Ao descerem do monte, eles voltam para a realidade da vida com as suas tribulações. Os discípulos que não subiram ao monte, os outros 9, discutiam lá embaixo com os escribas, junto a uma numerosa multidão. A multidão ficou surpresa. E por que ficou surpresa? Talvez, é o mais provável, que eles não esperassem ver o Senhor Jesus Cristo naquela hora. Lucas, como eu falei anteriormente, registra que foi no dia seguinte. Lucas no capítulo 9 e o versículo 37. Provavelmente, os escribas estavam satisfeitos aqui pelo fato de os discípulos não terem conseguido expelir o demônio daquele jovem. Os discípulos, por sua vez, deveriam estar com muitas dificuldades em se explicar ali aos escribas e também sofrendo a pressão da multidão. E aqui fica uma primeira lição para nós. Nós dependemos completamente da companhia do Senhor Jesus. Dependemos completamente da sua presença, do seu poder e da sua graça. O mestre, então, vendo essa situação, ele interrompe os escribas e pergunta-lhes o que discutiam. Ele conhecia a fraqueza dos seus discípulos e, sem dúvida, ele se interpôs ali entre eles para socorrê-los, para socorrer os seus discípulos. E também estava prestes a realizar mais um grande sinal. Os escribas não responderam nada à sua pergunta, talvez com medo do que ele respondesse para eles. Porque sempre que um escriba, um fariseu, um saduceu fazia uma pergunta, Cristo lhes dava uma resposta, que geralmente eles não gostavam do que ouviam, e saíam envergonhados e humilhados. Talvez por isso eles não responderam a pergunta que Cristo fez aqui. Mas um homem entre a multidão aqui, irrompe e responde. Ele responde aqui a pergunta e diz: olha, eu trouxe aqui o meu filho, possesso por um demônio.
Um pai aflito que expõe o seu caso, o caso do seu filho possesso por um espírito mudo ao Senhor Jesus. É quem rompe da multidão e responde a ele. E ele diz que o menino sofria muito, pois o demônio se apoderava dele quando queria e o jogava no chão. E ele espumava, rilhava os dentes e ia definhando. Poderíamos comparar esse caso a um ataque de epilepsia. Quem talvez já viu alguém tendo uma crise de epilepsia sabe como a pessoa fica. Ela fica se debatendo e realmente fica espumando. E nós vemos, não só no relato bíblico, mas casos que nós conhecemos quando há, às vezes, possessão demoníaca. Os traços são muito semelhantes ao de um ataque epilético. Nesse caso aqui, realmente era de uma possessão. E o pai, então, faz esse relato aqui, responde a Cristo dizendo: olha, eu trouxe aos seus discípulos e roguei a eles que o expelissem, mas eles não puderam expulsar o demônio. Está no versículo 18, como ele diz. Algumas pessoas que tiveram esse tipo de experiência de possessão, algumas, afirmam que estavam conscientes de tudo o que estava acontecendo. Outras dizem que não lembram de nada após despertar. Mas alguns dizem que lembram. Algumas falam com tristeza, lembrando de que tentavam lutar, mas não podiam fazer absolutamente nada, porque o espírito maligno realmente se apoderava delas e fazia o que queria. Jogar no chão, jogar para lá, para cá. O Senhor, então, aqui, profundamente comovido com o caso daquele pai, faz uma severa repreensão aos escribas, à multidão e aos discípulos também, aos que estavam lá. Todos ali, sem exceção, demonstraram falta de fé diante daquele caso. Até mesmo o pai do rapaz. Vamos ver isso um pouco mais claramente no versículo 24. Ao exclamar aqui, quando o Senhor exclama: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? O sentido mais provável aqui é que o mestre afirma ser doloroso suportar gente que não crê na palavra de Deus, nem no poder do Pai Celeste. Num outro momento, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, aquele contexto ali, o Senhor estava na discussão com os saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. E o Senhor foi muito claro a dizer para eles: olha, vocês erram, não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O caso aqui era semelhante. Ele estava lidando com escribas, que viviam ali sempre junto aos fariseus e saduceus. Então eu quero ver com você aqui algumas reflexões, à luz do contexto dos evangelhos. Então, primeira reflexão, quanto aos escribas. Os escribas, em vez de serem piedosos, provavelmente escarneceram dos discípulos e não tiveram compaixão do pai e do seu filho endemoniado. Típico dos fariseus, saduceus e escribas. Quanto à multidão, a multidão geralmente está preocupada em ver sinais, prodígios, e está preocupado com as bênçãos que podem receber, como pão, peixe, as curas. Quanto aos 9 discípulos que estavam lá embaixo, discutindo com eles, com os escribas, eles não perseveraram nas disciplinas espirituais, eles não se consagraram. Talvez estivessem cheios de si, achando que poderiam expelir facilmente o demônio, porque algum tempo atrás, quando eles foram enviados pela primeira vez, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos. Eles achavam, talvez, que seria fácil, porque já haviam feito antes. Vamos ver mais adiante, versículos 28 e 29, na pergunta particular que eles fazem ao mestre quando estão em casa. Então, todos estes, tanto os escribas, como o pai do jovem, a multidão e os discípulos, eram carentes de fé em Deus. E eles, digamos assim, provocaram este clamor do Senhor Jesus Cristo. Essa exclamação que ele faz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Eram todos incrédulos de um modo ou de outro. E Cristo então manda trazer o jovem, como vemos no versículo 19. Agora, a partir dos versículos 20 e 22. Ao vê-lo, ao ver o Senhor Jesus, o Espírito agita o jovem com violência, jogando-o no chão e fazendo-o espumar. Então, a primeira lição que nós vimos foi que nós dependemos completamente da companhia do Senhor Jesus Cristo, do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. A segunda lição que nós vamos ver aqui: Satanás ataca o homem desde a tenra idade, desde a infância.
Não se enganem. Não acho que Satanás vai achar criancinhas bonitinhas e ficar brincando como eu e você fazemos. Ele vai querer intentar atacar e destruir desde a infância. Ele vai querer trazer estragos à família e às crianças, desde quando elas estão ali, quando nem aprenderam ainda sequer a ficar em pé. Nosso inimigo não tem escrúpulos, ele é cruel, ele é mau. E ele veio para matar, para roubar e para destruir. O Senhor vem e pergunta a esse homem: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai diz: desde a infância. Então, quando se diz alguns termos aqui são usados, o rapaz, o jovem, ele poderia ter talvez, quem sabe, entre 14 ou 18 anos, não sei, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A Bíblia não especifica aqui a idade, mas quando diz jovem, ele era pelo menos adolescente. Então, pense em quantos anos esse homem já sofria com seu filho dessa maneira. Eu quero que você pense, você procure se colocar um pouco na pele desse homem. Tente imaginar que fosse o teu filho ou a tua filha, ou um dos teus filhos. Tente imaginar aquele que você colocou no braço, um nascimento talvez tão esperado, e você vê um espírito maligno que o joga para lá e para cá, e faz todo aquele tipo de coisa com ele, e você impotente, sem poder fazer absolutamente nada. Tente se colocar aqui agora, na pele desse pai. Você que é pai, principalmente você que é pai e você que é mãe. O diabo veio para fazer isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas o Filho de Deus, por sua vez, manifestou-se em carne para destruir as obras do diabo. E era o que ele estava prestes a fazer aqui, mais uma vez, neste momento. O pai estava aflito por causa do risco de morte do garoto. O Senhor já conhecia toda a situação. Ele já sabia de tudo. Ele não precisava dessa informação para manifestar o seu poder. Mas o mais provável aqui é que ele fez a pergunta para que o pai refletisse sobre o longo tempo de sofrimento e agradecesse a Deus de todo o coração por tão grande dádiva que ele estava por receber. Finalmente, a libertação do seu filho e ter o seu filho de volta em seus braços, curado, livre daquele espírito maligno. Uma outra coisa também que podemos refletir aqui é que a multidão também deveria refletir e perceber, porque isso, sem dúvida alguma, exerceria um grande impacto sobre esta multidão. E uma outra coisa pertinente aqui, o Senhor pergunta também, nos deixando exemplo, que há pessoas, quando veem talvez uma situação como essa, já querem chegar e expulsar o demônio. Às vezes pode ser um ataque de epilepsia, pode ser alguma outra coisa. Nós precisamos conhecer a situação, o máximo que pudermos da situação, para não acabarmos fazendo algo desnecessário e até acabar sendo algo ridículo. Nós precisamos ter discernimento do Espírito, sabedoria que vem de Deus, para saber como agir em situações como estas, que por acaso aconteçam em nosso caminho. Então, o pai aflito vem e clama ao Senhor dizendo: é isso que ele faz com ele, ora joga no fogo, ora joga na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então nós vamos ver aqui a terceira lição que eu quero que você perceba comigo. No mesmo coração podem coexistir incredulidade e fé. No mesmo coração podem coexistir incredulidade e fé. No versículo 23, o Senhor Jesus Cristo vem aqui e replica a este homem e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. E no versículo 24, o homem então exclama com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A compaixão é uma característica fortíssima do nosso Redentor. E Marcos, Mateus, Lucas e João ressaltaram também essa característica do nosso Redentor. O pai faz um pedido aqui emocionado, angustiado. E era a única coisa que ele poderia fazer. O Senhor então redireciona a questão. Nossa tradução aqui, da revista atualizada, não fica tão claro, não é tão evidente o sentido dessa replicação de Cristo a este pai. O que ele estava dizendo aqui mais ou menos era o seguinte: a questão não é se eu posso libertar teu filho, se eu posso curar teu filho. A questão não é essa, porque eu posso. A questão é se você pode crer. A questão é se você crê em Deus e no seu poder. Essa é a grande questão aqui. O pai então diz: eu creio.
Ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a resposta que o Pai dá. Eu sei que muitos aqui conhecem esse versículo da carta aos Hebreus no capítulo 11. E o 6º versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe e que se torna galardoador de todos que o buscam, daqueles que o buscam. Embora o Senhor nunca precisasse e não precise da minha fé ou da tua para realizar qualquer coisa, ele requer. Embora ele não precise, ele requer. Houve alguns casos em que ele falou, olha, vá em paz, a tua fé te salvou. Lembra do centurião? Olha, nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Vá em paz, que seja feito conforme a tua fé, conforme pediste aqui. O centurião chega lá e o seu servo já estava curado. E ele pergunta, quando aconteceu? Em que hora foi? Disseram, tal hora. Ele lembrou que foi a hora em que Cristo proferiu a sua palavra de poder e autoridade para ele. Embora o Senhor não precise, ele requer a minha fé e a tua fé. Ele requer de nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O pai, como vimos aqui, exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E isso aqui revela um ponto comum a todos os homens, de todos os lugares, inclusive crentes. Porque somente os humildes de fato reconhecerão isto. Esse tipo de fé sincera que Deus procura. E aqueles que possuem essa fé, que é dom de Deus dada por Ele, sabem que é uma fé imperfeita. Eu e você temos fé, graças a Deus e por causa de Deus. Mas a nossa fé é imperfeita. Ela está longe de ser perfeita. Nós ainda temos temores e temos dúvidas no coração. Porque o nosso coração enganoso é corrupto. E ainda há temores e há dúvidas em muitas coisas. E o quanto precisamos da graça de Deus para nos fazer utilizar a fé da maneira correta, da maneira que Ele requer de nós em Sua palavra. O pedido desse pai poderia ser retratado assim: venha em meu socorro, não só agora, mas em cada momento da minha vida, e me ajude a vencer esta minha incredulidade. E uma quarta lição aqui, que vai dos versículos 25 ao 27. O domínio absoluto de Cristo sobre os principados e as potestades. A multidão, então, aqui suspeitava que alguma coisa aconteceria, por isso começou a se aproximar. Como o texto coloca, começou a concorrer, começou a chegar mais perto. O Senhor percebeu isso e rapidamente exerceu sua autoridade sobre o demônio. Cristo aqui dá um exemplo de sobriedade em momentos de aflição e irritação a todos naquele lugar e também a nós. Sobriedade, equilíbrio, discernimento em situações de pressão, em situações de tensão. Mais um exemplo de Cristo aqui para a minha vida e para a tua. E ele mostra mais uma vez o seu poder soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre principados e potestades. Ao dizer espírito mudo e surdo, significa que o demônio era o responsável pelas deficiências daquele jovem. O fato dele não poder ouvir e também não falar. Nós conhecemos o caso de uma mulher que andou curvada há muito tempo até ser liberta por Cristo. Isso está em Lucas, no capítulo 13, versículos 10 a 13. Você pode ler e conferir depois. A mulher andava curvada, mas depois que Cristo a liberta, ela então fica ereta, ela fica de pé. E então anda normalmente curada e liberta daquele demônio. E o demônio então, após o comando, a ordem de Cristo, ele provocou convulsões, ele gritou, agitou o jovem para lá e para cá, mas saiu. O rapaz ficou como se estivesse morto, mas o Senhor o tomou pela mão e o ajudou a se erguer. É isso que Deus faz quando liberta os cativos. Ele os levanta. E eu quero que você vá comigo agora, eu faço questão que você vá comigo para o livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías, no capítulo 61. Veja comigo os versículos 1 ao 3. E assim registrou Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu sei que vocês lembram, o Evangelho de Lucas, no 4º capítulo, registra que o Senhor estava na sinagoga e ele abre o rolo no livro do profeta Isaías nessa passagem. Ele lê esta passagem e ao terminar de ler a passagem, ele entrega lá ao escriba, ao chefe da sinagoga, o rolo e diz: hoje se cumpriu a Escritura. E ele então passou a realizar aqueles sinais, aqueles prodígios e demonstrar a sua autoridade divina, o seu poder e majestade reais, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos versículos 28 e 29, nós vemos aqui então a pergunta dos discípulos ao Mestre. Então eles perguntaram: Senhor, por que não podemos expulsar? Por que não podemos expelir o demônio? Lembrando que eu falei a vocês anteriormente, eles já haviam feito isso antes. Se você ler depois, no 6º capítulo desse mesmo Evangelho de Marcos, dos versículos 7 ao 13, Marcos 6, de 7 a 13, você vai ver que o Senhor os envia a expulsar demônios, a curar enfermos, a pregar o Evangelho, e eles vão e fazem isso. E eles voltaram maravilhados, porque eles fizeram aquilo em nome do Senhor. Mas o Senhor aqui dá uma resposta para eles, muito significativa. O Senhor diz que eles não levaram a sério o seu ensino. Eles não creram como deveriam. Pararam de orar quando o demônio não saiu da primeira vez e, sem dúvida, devem ter desistido. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no 7º capítulo, no versículos 7 ao 10, o Senhor ensinando ali também sobre a oração, quando ele diz: olha, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. É uma das lições que ele dá sobre a questão da perseverança, da necessidade de perseverança em oração. E ele fala também em Lucas 18, aquela parábola conhecida como a parábola do juiz iníquo, e outras, ensinando sobre a necessidade de perseverança em oração. Onde há fé genuína, verdadeira, que vem de Deus, haverá oração perseverante. A questão das castas que ele coloca aqui é que há hierarquia entre os demônios. Há demônios mais fortes do que outros, assim como também há hierarquia entre os anjos. Eu quero lembrar a vocês aqui um caso conhecido daqueles que conhecem o Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. No capítulo 10, nós vemos que Daniel estava lendo ali a profecia, e ele estava ali em dúvida: será que já se cumpriram os 70 anos? Será que já não chegou a época do Senhor nos levar de volta para a nossa terra? E ele então busca ao Senhor. Daniel entra ali em consagração, em oração e jejum, buscando do Senhor uma resposta. E ele aplicou o seu coração a isso. No decorrer dessa narrativa de Daniel 10, quando o anjo Gabriel chega para dar a resposta a ele, diz: olha, salve, homem muito amado de Deus. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, ele me enviou para te dar a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por alguns dias. Mas o Senhor enviou Miguel, um dos primeiros príncipes. E aí obtivemos vitória, prevalecemos. E eu estou aqui para te dar a resposta. Há castas, ou seja, hierarquia entre os demônios, assim também como há hierarquia entre os anjos. O Senhor fala para eles aqui sobre consagração séria. A lição do mestre aqui é: revistam-se com toda a armadura de Deus para poder enfrentar Satanás. Por mais que seja maior aquele que está em nós do que o que está no mundo, por mais que seja o valente, na verdade o mais que valente, que é Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, o nosso inimigo, por mais que já tenha sido vencido, ele continua buscando uma brecha para tragar. Ele continua querendo fazer estrago. E ele tem poder, sim. E aqueles descuidados que tentarem confrontar a Satanás sem preparo serão envergonhados por ele.
Há pelo menos um exemplo que talvez vocês conheçam. Atos 19. Os filhos de um judeu chamado Seva. Eles foram para lá e deram umas de, digamos assim, exorcistas. Quiseram começar ali um ministério de exorcismo. E então se defrontaram com o endemoniado e disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio então se volta para eles e diz: olha, Jesus eu conheço e Paulo eu também conheço, mas vocês, quem são? E saltou em cima deles. E eram 7 contra 1. E ele os envergonhou a todos. E saíram dali sem roupa, envergonhados. Porque não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Por mais que ele já tenha sido vencido e derrotado na cruz, por mais que ele já tenha sido exposto ao escárnio, à ignomínia e à vergonha, ele continua atuando. E até o dia que Cristo voltar, ele vai atuar. E aqueles que quiserem enfrentá-lo sem preparação, preparem-se para passar por vergonha. Se não levarem a consagração, jejum, oração, os meios de graça a sério, preparem-se para passar por muita vergonha e humilhação. Aqui Cristo demonstrou mais uma vez, como vimos na 4ª lição, o seu poder, o seu domínio completo sobre os principados e as potestades. E eu quero trazer aqui algumas aplicações para concluirmos. Não podemos descuidar da nossa vigilância. Mesmo depois de momentos de enlevo espiritual, momentos de comunhão, momentos, digamos assim, se podemos usar esse termo de êxtase espiritual, quando somos movidos por Deus, quando somos transformados, quando somos edificados, somos fortalecidos, não podemos achar que esses momentos vão durar para sempre. Não podemos ficar ensimesmados e descuidar, baixar a guarda. Porque basta apenas um vacilo, um descuido, para que ele venha e faça estrago. Nem sempre ele será tão explícito e declarado, como foi no caso deste jovem aqui. Muitas vezes ele será sutil, tentando não ser percebido. É um dos seus ardis, é uma das suas táticas. Enquanto ele não for percebido, para ele vai ser maravilhoso. Porque, como alguns dizem, num termo popular, ele correrá por fora. Ele vai atuar e agir sem que ninguém perceba, ninguém veja ele lá fazendo o que quer. Uma das armas que compõe a armadura de Deus é o escudo da fé, com o qual podemos anular todos os dardos inflamados do maligno. A fé é um dom que deve ser desenvolvido. Ele nos deu para crescermos nele em nossa caminhada. A fé não é simplesmente um pacote que foi derramado pronto e agora eu tenho fé, agora eu posso tudo. Não. As virtudes nos foram dadas para que sejam desenvolvidas. Os dons foram dados para que sejam desenvolvidos. Para que o Senhor cresça em nós. Para que a sua igreja seja edificada. E para que o Evangelho seja proclamado nesse mundo. A demonstração feita pelo Senhor aos discípulos aqui, e à multidão, também aquele pai, vem para mim e para você. Aqui na terra nós nunca atingiremos a perfeição em nenhuma das virtudes espirituais. Teremos sempre o que melhorar e sempre o que crescer. Deus está sempre pronto e plenamente capaz para ouvir, e Ele ouve todos os nossos clamores. Ele pode todas as coisas. Nós é que devemos nos questionar se de fato cremos nele. A grande questão nunca será se Deus vai poder libertar fulano, cicrano. A questão nunca será se Deus pode me libertar disso, daquilo ou daquilo outro, se for talvez uma investida das trevas. Mas a questão é se eu e você cremos que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele está guiando nossa vida em cada passo que damos, e Ele tem o controle absoluto de cada situação de nossas vidas, mesmo da mais angustiante. A questão não é se Ele pode fazer, mas a questão é se eu e você cremos de fato em Deus. Há muitos pais e mães cujos filhos estão nas garras de Satanás. Talvez não como no caso desse jovem, aqui que vimos no texto, mas estão sob o domínio deles, ou dele, de Satanás, de outras maneiras. Há pais e mães que entregam seus filhos a Satanás, ou entregaram, e não se deram conta disso, até que começaram a ver os estragos dentro de casa.
até que começaram a ver os estragos na escola, na vizinhança. Ou talvez receber um telefonema, talvez até sendo chamado para ir a uma delegacia porque o filho estava lá, ou a filha estava lá porque aprontou algumas coisas. Quem são os amigos deles? Você sabe? Tu sabes com quem teus filhos andam? Você conhece bem a rotina deles? Vamos lembrar algumas coisas. Quando eles eram crianças, quem é que realmente estava com eles? Quem é que realmente cuidava e educava? Era você? Ou eram as babás? Ou era a televisão? Ou era o computador? Quem é que lia a Bíblia com eles? Quem é que orava com eles? Você fazia isso? Você faz isso? Desde que ele era criança, que estava em teu braço, você ia acalentando, você cantava louvores a Deus junto com ele? Você lia a Bíblia para ele, mesmo ele pequeno, para que ele fosse conhecendo? Você costumava inculcar a palavra de Deus na cabeça do teu filho ou dos teus filhos? Não consagrar os filhos a Deus, de fato, não fazer isso de fato, é uma maneira de deixá-los à mercê de Satanás. Uma prática nossa, na igreja presbiteriana, é quando os filhos são aqui apresentados, o que é que se faz? O pastor faz algumas perguntas aos pais. Vocês prometem educá-los na reta justiça com a palavra de Deus, sendo sua regra de fé e prática? Vocês prometem fazê-los conhecer a palavra? Vocês prometem orar com eles, orar por eles e ensiná-los a orar? Vocês se comprometem a trazê-los à igreja? Se comprometem a serem realmente os tutores espirituais deles, os principais discipuladores deles? Quantos já fizeram essas promessas aqui e fracassaram? E alguns nem perceberam que fracassaram, porque talvez fizeram essas promessas aqui da boca para fora, achando que a responsabilidade principal é da igreja. A igreja é uma parceira que capacita e ajuda, mas os principais responsáveis são vocês, pais. E daqui a um tempo, que Deus tenha misericórdia de mim também e da minha esposa. Que Deus tenha misericórdia. É luta, sim, extremamente difícil. Mas eu quero perguntar a você uma coisa. Talvez até alguns que estejam aqui amarguem porque os filhos talvez não estejam na igreja, ou talvez estejam, mas com tamanha frieza que parece que nem estão. Eu quero perguntar para você. Você talvez tenha dado o melhor estudo, a melhor educação formal. Talvez tenha dado a melhor comida, a melhor roupa. Você deu tudo de bom e de melhor que o dinheiro que você recebeu de Deus pode dar para ele. Mas eu quero perguntar se você deu o melhor dessa terra para ele. Se você deu o melhor dessa terra e do céu, que é a palavra de Deus, fazendo conhecer a Cristo, porque os pais são os primeiros a evangelizarem os seus filhos, devem ser estes. Inclusive hoje, qual a tua principal preocupação? Que teu filho seja, ou que teus filhos sejam os melhores profissionais, e é uma coisa boa, que sejam, que Deus os abençoe, e que eles glorifiquem a Deus assim. Nossa oração por eles também é essa. Mas não pode ser assim em detrimento deles serem homens de Deus e mulheres de Deus. Se você deu o melhor disso tudo, e você não deu o melhor da palavra de Deus, você não deu o principal aos teus filhos. Talvez ainda haja tempo hoje. Talvez ainda haja tempo de reverter. Mas se ele já tiver crescido, a exemplo deste pai, você tem a oração. Você pode clamar por Jesus Cristo, porque ele pode vir em teu socorro. Ele pode trazer o teu filho de volta, a tua filha de volta. Ele pode fazê-lo. Como eu falei, ele pode ser sutil, ele vai buscar ser sutil de muitas maneiras. Quanto mais quieto ele estiver e não for percebido, melhor. Há alguns exemplos de alguns que foram tomados pelo inimigo, por Satanás, e não tiveram nenhum tipo de mudança.
em atitudes e em palavras. Estavam agindo, pelo menos aparentemente, normalmente. Um exemplo, Judas Iscariotes. Judas foi tomado por Satanás. João 13, ali na narrativa, diz que Satanás entrou no coração de Judas. E após aquele momento ali na última ceia, o Senhor olha para ele e diz: o que tens a fazer, faz-o depressa. E Judas vai, possuído por Satanás. Mas os discípulos não perceberam aparentemente nada. Porque ele deve ter saído caminhando normalmente, sem nenhum estardalhaço. Aparentemente, sem ter sido possesso ou sem dar nenhum sinal de que estava possuído por Satanás. Um outro exemplo está em Atos, no 5º capítulo. Ananias e Safira. Satanás encheu o coração de Ananias e sua esposa para mentirem contra o Espírito Santo. Mas foram desmascarados por Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus. E há outros exemplos aí afora. Mas como dissemos no início, João coloca isso na sua primeira epístola, no 3º capítulo e 8º versículo. Mas para isso se manifestou em carne o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Como vimos no texto de Isaías 61, o Senhor veio e cumpriu esta profecia maravilhosa. E Ele continua a realizá-la hoje em nossos dias, através da sua igreja aqui na terra. Ele continua a libertar os cativos do diabo, porque Ele é o mais valente, Ele é o todo-poderoso. E Ele escolheu usar as nossas vidas, a minha vida e a tua. Cristo continua a exercer a sua autoridade sobre os principados e potestades através da sua igreja aqui na terra. Eu quero perguntar uma coisa. Você está consciente disso? De que você é um embaixador de Jesus Cristo, o Salvador e o Senhor? Você tem consciência plena de que você é um instrumento nas mãos dele para ser usado para levar libertação, para levar consolo aos que estão por aí perdidos nas trevas? Você tem consciência de que você foi chamado para fazer isto? E eu quero perguntar aqui: você tem procurado exercer este ministério que você recebeu de Cristo? Nós estamos em guerra. A qualquer momento pode acontecer uma manifestação do maligno contra nós, ou próximo de nós, ou com alguém próximo a nós, de maneira explícita ou de maneira sutil. Devemos nos preparar com jejum e oração. Porque se o próprio Cristo se consagrou, imagine então o quanto eu e você precisamos. Nós não estamos aqui no mundo para brincar. Não estamos aqui simplesmente para construir família, ter uma profissão, chegar a se aposentar, depois morrer e acabou. Enquanto estivermos vida aqui, cada fôlego deve glorificar a Jesus Cristo, o vencedor, que nos libertou e por sua vez nos comissionou a sermos instrumentos para levar libertação aos cativos, levar consolo e salvação. Não podemos nos esquivar disso. Eu e você recebemos esta comissão do Senhor Jesus. Portanto, se preparem adequadamente. Esta é a nossa proclamação e a nossa vida. Jesus Cristo, o Salvador, mas também o Senhor da igreja, o libertador dos cativos do diabo, o autor e o consumador da nossa fé, que ouve os nossos clamores e não tarda em voltar para nos buscar. E dizemos então: Maranata, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Santo Espírito. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos, e cantar o hino de número 254, Sossegai. Se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir.
Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. Juntas o mal que me encobrem, que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz desde o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá ficar. Vem ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vamos orar, queridos. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é tão preciosa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Obrigado por Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, não queremos ser como os escribas e fariseus, não queremos ser como a multidão ávida por espetáculo. Mas, a exemplo dos discípulos, quantas vezes nos percebemos assim despreparados, negligentes, não utilizamos adequadamente os meios de graça, nos tem faltado a oração, a devoção, o jejum, a dependência do Senhor. Às vezes simplesmente confiamos na nossa experiência, se já fizemos assim no passado, mas Pai, a Tua palavra nos ensina que devemos ser renovados a cada dia, e a nossa consagração renovada diante do Senhor, e nós precisamos ser revestidos pelo poder do Senhor. Agora, Senhor, nós rogamos em favor dos filhos que consagramos ao Senhor, todos nós, os pais, que um dia apresentamos nossos filhos perante o Senhor, e fizemos votos e assumimos compromissos. Meu Pai, esses filhos foram gerados para o Senhor.
eles são filhos da promessa. Nós queremos agora rogar, Senhor, em favor daqueles que estão firmes, que te amam, que estão nos teus caminhos, que estão te servindo. Guarda-os, Pai, preserva-os e faz-os crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Jesus. Eu rogo pelos moços e moças que aqui estão, que nos assistem, nos ouvem, Pai, em nome de Jesus, enche o coração desses moços e moças, que eles sejam consagrados ao Senhor, abençoa-os, Pai, no namoro, nos estudos, nas suas atividades, no lazer, no dia a dia, que sejam tementes a Ti, para a glória do Teu nome. E agora nós rogamos, Senhor, pelo exercício da Tua misericórdia em favor daqueles que ficaram pelo caminho, daqueles que se desviaram, Pai, daqueles que amaram o presente século, que estão no mundo, que não têm prazer na Tua casa, alguns que nem vêm, e outros que vêm à Tua casa, mas sem alegria, como que forçados, obrigados. Meu Deus, usa de misericórdia para com eles, Pai. Toca seus corações. Oh, mostra a eles, Pai, a obra de Cristo Jesus. Mostra o quanto foi precioso o sacrifício de Jesus. Quebranta o coração desses, Pai, que estão afastados. Traze-os de volta para a glória do Teu nome, Senhor. Entregamos a semana que estamos iniciando nas Suas mãos. Cada um de nós aqui com atividades diferentes em vários lugares, alguns ainda nas férias, outros no seu trabalho, nos estudos. Meu Deus, dirige os nossos passos, guarda o nosso coração. Deus, que nossa mente seja renovada pelo Senhor. Rogamos pelos ministérios da igreja, as reuniões da semana de oração, de estudo bíblico, de planejamento, a escola dominical que terá início do novo módulo no próximo domingo. Enche do Espírito Santo cada professor, abençoa os alunos, glorifica o Teu nome. Abençoa o pastor Cláudio nesses últimos dias das suas férias, ele e a sua família. Traze-o na Tua paz, revigorado, renovado, para o exercício de um ministério abençoado, Senhor. A bênção do Senhor sobre os que nos visitam também. E a glória do Senhor se manifeste poderosamente na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, as consolações, o avivamento do Espírito Santo venham sobre nós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém. 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 Sentem-se, queridos, queremos chegar